Mas, ministro, se o presidente... corrupção envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Como é? Tem algum processo, alguma coisa? Joias... Joias, absolvido coisa nenhuma. Segundo, absolvido coisa nenhuma. Segundo, né? CPI da Covid, vacina da Covaxin. Terceiro, mentira, gente. Não minta assim numa rede. Não minta, não está arquivado, não minta. Não minta para o público, isso não é verdade. Terceiro, mas podemos continuar. Não parou por aí não. O esquema do INSS começou com quem? Seu Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência do Bolsonaro. Esquema do Master estava acontecendo no governo Bolsonaro. O Campos Neto, indicado por ele, presidente do Banco Central, botou dentro da gaveta. Então não venham aqui querer dizer que Bolsonaro é limpinho, não. A família mais suja e miliciana do Brasil. Deixa eu só trazer uma informação, ministro. O senhor disse que era mentira, mas tem informação aqui na página do Supremo Tribunal Federal. 28 de 3 de 2025, o STF arquiva a investigação contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por fraude de cartão de vacina. Tem informações sobre... fraude de cartão de vacina é outra coisa, nós não falamos sobre isso. Desvio de dinheiro da vacina na Covaxin, é outra coisa. Também foi arquivado. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento também por falta de prova. Hoje existe Google, hoje existe todas essas coisas, a gente pode provar na sequência. Vendo isso agora aqui, viu, ministro? Se o senhor disse que o presidente Lula... se diferencia em relação ao Bolsonaro, em relação à questão da interferência na Polícia Federal, e a gente está vendo que a Polícia Federal manteve aí a investigação, mas por que o próprio Lulinha, através de sua defesa, não quer que quebre o sigilo bancário dele? Quem não deve, não teme, não deveria ser assim. O sigilo foi aberto. Não, foi aberto pela Justiça. O sigilo foi aberto, ele disponibilizou para a Justiça. Porque a Polícia Federal pediu para abrir. Ele disponibilizou para a Justiça. Antes do pedido? Mas para quê? Que a pessoa vai sair... Alguém está dizendo, você sai jogando meu sigilo bancário aqui para CPMI, para... Tem problema para quebrar o sigilo? Que é isso, gente? Ele tem algum problema nisso? Não, imagino que não. Tanto é que foi quebrado e saiu algum problema? Ainda não. Pois é. Está sendo investigado, ainda segue as investigações. Ana Ruth Dantas, por favor. Vale a pena conferir como Boulos derruba a narrativa bolsonarista em tentar associar o escândalo do Banco Master ao governo Lula. Confira. Ministro, eu queria continuar nessa pauta Vorcaro, Banco Master. E isso porque há um entrelaçamento de pessoas do governo com o Banco Master, com Daniel Vorcaro. E eu faço referência, por exemplo, àquele contrato de consultoria de Ricardo Lewandowski, que até pouco tempo era ministro da Justiça. Não tem muito entrelaçamento. Eu não estou falando de Lula, mas eu estou falando de pessoas que orbitam em torno dele. Não tem muito entrelaçamento do caso Master com pessoas ligadas ao governo e mais. No caso de Lulinha, eu vou voltar a esse assunto, porque, ministro, qual seria o problema de quebrar, por exemplo, eu, Ana Ruth, não teria nenhum problema de quebrar o meu sigilo bancário, então, fiscal e telefônico. Abra, Ana Ruth. Não, eu estou perguntando por quê. Se você não tem problema, abra. O Fábio Luiz Lula da Silva, ele se obstaculou para quebrar o sigilo bancário dele. Obstaculou nada, foi quebrado. Tá público. Mas por determinação, ministro. Independente, foi quebrado e tá público. Tem alguma coisa? Apareceu? Todo o Senado viu. Ministro. Apareceu alguma coisa? Não, tem um tempo já foi analisado. Foi lá, 20 milhões em 4 anos, não sei o quê. Já foi analisado. Saiu alguma coisa? Então, pare de buscar pelo em ovo, gente. Pois é, Lulinha foi acusado... Pare de ser imprensa partidária, isso não ajuda. E deu até dó nessa resposta do ministro sobre a comparação dos filhos de Lula e de Bolsonaro. Qual a diferença dos filhos de Bolsonaro para os filhos de Lula? Olha, a diferença, quem tem que definir do ponto de vista de análise, de investigação, é a justiça, em cada caso. Agora, tem uma diferença que é muito básica. Nenhum filho de Lula foi acusado de ser miliciano, nenhum filho de Lula empregou Queiroz no gabinete, nenhum filho de Lula foi acusado de lavar dinheiro em loja de chocolate, como seu Flávio Bolsonaro fez esses 3. Para mim, essa já é uma diferença muito significativa. Tem uma diferença que é entre Lula e Bolsonaro. Quando os filhos estiveram na Berlinda, o Lula falou, investigue o meu, se ele tiver problema que pague. Quando os do Bolsonaro estiveram na Berlinda, o papai foi proteger o filhinho e demitiu o diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Você não acha essa uma diferença importante? Agora eu queria responder a questão da Ruth. Ruth, desculpa. Isso. Né? Na Ruth, você falou que tem muita gente do governo orbitando no caso Master. Você citou uma em particular, que era o ex-ministro... Em que, o Jacques Wagner?
O Jacques Wagner também está sendo investigado. Em que? Não. Ministro, a gente está no processo sendo investigado. De investigação, ministro. Qual a investigação sobre o Jacques Wagner em relação ao Master? A relação do Banco Master, o Jacques Wagner está dentro da investigação. Onde? Cadê? E aí não concluiu, ministro. Cadê? Mentira. Quem está dentro da investigação na Bahia é a CM Neto, que foi denunciada essa semana por 3 milhões e 600 mil que recebeu. O próprio Guido Mantega tentou ser aproveitado, inclusive indicado pelo governo. Guido Mantega não é do governo. Mas, de toda forma, você pode dizer que foi ligado. É ligado. Foi ministro. É ligado ainda. Sim, é verdade. É ligado ao PT. Você pode dizer, o Guido Mantega trabalhou, né, de algum modo, fez uma consultoria para o Vorcaro. Lewandowski. A esposa do Lewandowski, no escritório, quando ele era ministro da Justiça, fez uma consultoria para o Master. 2 pessoas, ok, que sejam investigadas. Cada uma delas, se tiver uma irregularidade, que sejam punidas. Aí você falou, tem muita gente. Tem 2. Aí, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, maior doador dele, Zetel, do Banco Master. O governador do Rio de Janeiro, também bolsonarista, Cláudio Castro, 1 bilhão. Isso não é investigação, está dado. 1 bilhão para Rio Previdência, tem gente presa jogando dinheiro pela janela. Presidente da Rio Previdência, que fez o esquemão indicado por seu Flávio Bolsonaro, 3. Governador do Distrito Federal, que botou o BRB para tentar salvar o Master, um banco público, com dinheiro público, para salvar o Master, bolsonarista do 8 de janeiro, também. Andou no jatinho de Master, Nicolas Ferreira, que tenta se colocar como o ilibado, para fazer campanha para o Bolsonaro em 2022. 6, 2 milhões na campanha. Foi 2 milhões do Vorcaro na campanha do Lula ou do Bolsonaro? Conta pra mim. Ainda tem pauta local. Parem de inverter narrativa. Parem de inverter narrativa. Chamou o Bolsonaro de idiota. Foi por quê? Não, aí calma. Porque ele acha, porque o Bolsonaro é um idiota mesmo. Acho que até o amigo dele acha, os filhos devem achar, a esposa deve achar. Na sequência, Guilherme Boulos não se sensibilizou nem um pouco com o apelo para uma prisão domiciliar a Bolsonaro. Que o senhor não acha que já está na hora de uma prisão domiciliar pelo critério humanitário do que vem acontecendo aqui, o que a gente vem assistindo em relação ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ou o senhor é contrário? Olha, até aqui, eu não sei se você ele está indo agora para o UTI. Você trouxe uma informação que ele está indo para o UTI. Agora, um break news. Até aqui, para mim, se houve uma análise de perícia médica do judiciário que indicou que não tinha que ir, não tem que ir. Pronto. No contexto do Banco Master, Boulos ainda aproveitou a entrevista para lembrar do envolvimento de diversos nomes do bolsonarismo, como Nicolas, Tarcísio, Ibanez, Cláudio Castro, Campos Neto e Flávio Bolsonaro. Posso lhe dizer qual é a minha opinião? Ninguém é dono da verdade, mas vou lhe dizer qual é a minha opinião. Primeiro, precisa ver, quando o Nicolas está viajando por aí, precisa saber se é no jatinho do Vorcaro ou não, né? Porque ele parece que foi pego andando no jatinho do Banco Master, rapaz. Que é uma coisa impressionante. Imagina se fosse alguém do Lula, né? Já tinha impeachment, não sei o quê. Mas como é o Nicolas, os bolsonaristas, tá tudo quietinho. Mas Lula se reuniu com o Vorcaro, ministro. O presidente da República se reuniu com o Vorcaro, com o dono do Bradesco, com o dono do Itaú, com o dono... O presidente da República se reúne com empresários, com banqueiros, com trabalhadores, com todo mundo. Assim como o presidente do Banco Central do Bolsonaro, o seu Campos Neto, se reuniu 24 vezes com o Vorcaro e foi quem passou pano e mandou engavetar quando recebeu a denúncia de que tinha esquema com o Master. E 3 ministros para a reunião convocada. Houve a reunião. E o que o Galípolo fez? Mandou liquidar o Master. Olha que coisa. Enquanto o Campos Neto ficou quietinho e deixou quieto. Vamos falar de envolvimento do Banco Master. Eu quero responder tua pergunta porque ela é importante. Mas antes, já que a gente entrou nesse tema, acho que esse é um tema quente. Vamos falar de envolvimento com o Banco Master? Porque parece que uma parte da sociedade está querendo jogar isso no colo do Lula. Ora! Quem andou no jatinho do Vorcaro não foi o Lula, foi o seu Nicolas Ferreira, que é bolsonarista. Quem botou 1 bilhão de dinheiro no Banco Master, de dinheiro dos velhinhos do Rio de Janeiro, da Rio Previdência, foi o seu Cláudio Castro, que é bolsonarista. Quem indicou o presidente da Rio Previdência, que está envolvido no esquema de jogou dinheiro pela janela, foi o seu Flávio Bolsonaro. E provo. A indicação do presidente da Rio Previdência, bandido, envolvido no escândalo do Master, foi feita pelo seu Flávio Bolsonaro. Pesquisem. E aí, ministro, quem tentou salvar o Master com BRB
para esconder o escândalo. Foi o seu Ibanez, bolsonarista, que ajudou no 8 de janeiro e foi afastado. Quem financiou, quem o Master financiou campanha foi a do Bolsonaro e do Tarcísio. Então, ó, quem pariu o Matheus que o balance. Ministro, esse escândalo é Bolsomaster. Deixa eu perguntar para o senhor, então. Boulos ainda derrubou a narrativa de que o governo Lula é contra a investigação do Banco Master. Nessa pergunta do Banco Master, já que o assunto é Banco Master, e por que somente os petistas e a base do governo Lula tenta blindar a investigação do Banco Master, tenta impedir a criação da CPMI do Banco Master? Eu respondo essa tua questão com prazer. Você acha que sabe quem propôs a CPI? Um cidadão chamado Carlos Jordi. Carlos Jordi é um bolsonarista do Rio de Janeiro que teve operação da PF na porta dele porque fez esquema com cota parlamentar e emenda. Alguém acha que o Carlos Jordi está preocupado com corrupção? Está tendo investigação do Master pela PF, pelo Ministério Público. Alguém acha que uma comissão criada pelo Carlos Jordi é para investigar ou é para fazer politicagem? Então vamos falar sério. Agora, nesse caso que você mencionou, se tem ministro do Supremo envolvido, que pague. A gente não passa pano para ninguém. Se tem ministro do Supremo envolvido, que responda. Responda pelas suas questões. Se provar que fez coisa errada, que pague. O mesmo vale para todos. Para Lulinha também, ministro? Claro, isso quem disse para você e para o Brasil foi o presidente da República. Mas o PT quando o presidente da República, quando houve a primeira menção ao Lulinha, que não tem nada a ver com o Master, né? Claro, é do INSS. Quando houve a primeira menção ao Lulinha, ao Fábio, o Lula foi a público e disse: se meu filho tiver envolvido, que seja investigado. Agora, quando, no governo anterior, o seu Flávio Bolsonaro, que agora se meteu a ser candidato, quando ele foi citado no esquema de milícia do Rio de Janeiro, de Queiroz, de rachadinha e loja de chocolate, quando estava sendo investigado pela Polícia Federal no assassinato da Marielle Franco, o que o Bolsonaro fez? Isso está gravado e público. Bolsonaro falou: ninguém vai perder filho meu. Afastou o diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro, demitiu o ministro da Justiça porque não quis intervir. Essa é a diferença. Um lado investiga, outro lado passa pano. Aí quando um lado passa pano, como o bolsonarismo fez durante os 4 anos sem parar, não aparece escândalo. Aí todo mundo acha: poxa, acabou a corrupção. É lógico, se não tem investigação, não tem corrupção. Você pode ser o cidadão mais sujo, corrupto do mundo. Se ninguém te investiga, você vai andar pela rua como honesto.